Novos tempos, novos sentidos. Eles têm que ter mais de 18 anos e, se casados, é necessário que haja a concordância do cônjuge, se for adoção unilateral. Caso haja uma adoção conjunta, o casal comprovando esse vínculo de casamento ou de união estável, eles podem adotar desde que eles tenham idoneidade moral e gozem de boa saúde física, mental, e que tem uma diferença muito importante de 16 anos entre o adotado e o adotante. Eles vão se dirigir ao juizado da infância e da juventude e lá eles vão levar os documentos pessoais, além disso, certidões perante os órgãos da justiça e esses documentos que comprovam que eles gozam de boa saúde e de idoneidade. A criança ela precisa ter de 0 até 12 anos, ela é chamada de criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E acima de 12 anos até 18 anos incompletos, ela pode ser adotada. Se tiver mais de 18 anos, é necessário que tenha uma autorização especial, porque ela já deve estar na família com a guarda ou com a tutela. De acordo com o Cadastro Nacional da Adoção, criado em 2008 pelo Conselho Nacional de Justiça, há cerca de 5.500 crianças ou adolescentes esperando uma família. Por outro lado, quase 30 mil famílias aguardam uma criança. À primeira vista, pode parecer que a conta não fecha, mas o fato é, em 5 anos, ocorreram apenas 1.987 adoções. Um número realmente insatisfatório. Falta de estrutura do judiciário, muitas exigências dos pretendentes quanto ao perfil das crianças. Com relação a esse assunto, eu converso com Fernanda Ozoni, presidente do Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte, e Heloísa Lasmar, que é psicóloga e também é professora, né, do curso de Psicoterapia da Criança. Heloísa, Fernanda, sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, como é que a gente pode fechar essa conta aí, Fernanda? A que se deve essa realidade? Tantas famílias em busca de uma criança e tão poucas crianças conseguindo efetivamente uma família. Essa conta não fecha porque as famílias ainda sonham com aquele bebê idealizado. E o que nós temos nos abrigos são crianças que passaram por um problema na família, consequentemente foram retirados dessa família biológica, levados para os abrigos e estão lá já grandes, às vezes com um grupo de irmãos, crianças pardas, crianças negras, crianças pequenas junto com irmãos adolescentes. Então, essa conta não fecha por causa disso. A maioria das famílias quer um bebê, uma menina, uma criança branca. Então, são pessoas buscando filhos, crianças buscando pais, mas cada um procurando um perfil diferente. E, professora Heloísa, quais que seriam as consequências dessas crianças aí crescendo sem uma família? Temos consequências sociais para isso. A gente pode pensar em consequências, né, sociais que tem a ver com o que são as consequências para a própria criança, né? Você veja que da forma que Fernanda está falando, quem procura uma criança por um ideal, né, está preocupado com o ideal, né? Não está preocupado com aquela criança que está lá. Então, isso já, mesmo que seja, né, numa relação familiar, isso vai ter muito problema tanto para esses pais quanto para essas crianças, porque com certeza a criança não vai cumprir esse ideal, né? E aí a gente tem uma relação que vai ser mais do que uma relação desses pais com essa criança, né? Desses pais com um objeto ideal, né? Então, isso é difícil para essa criança. Não se escolhe crianças como se escolhe produtos em supermercado. Pois né? Não é a mesma coisa, né? E como a Fernanda está dizendo, né, o que tem nos abrigos são crianças, diferentes, N crianças, né? Mas não deveria ser exatamente o contrário? Se o casal se dispõe a adotar, a própria adoção não deveria ser admirada, né, pela sociedade, por isso mesmo, não deveria ser tão importante que aquele menininho se parecesse tanto com os pais, afinal ele é adotado? Não deveria ser assim?
Sim, mas a gente pode pensar também que aquele casal, às vezes, veio de um processo de uma descoberta, de uma infertilidade, né? De coisas que precisam ser tratadas. Às vezes, a ideia de adoção é uma coisa recente, que tem que ser trabalhada na família. O casal, às vezes, tem que passar por um luto, né? De saber que ele não vai poder ser pai ou mãe biológicos, né? E aí até que eles vão chegar a entender que a adoção não vai ser um prêmio de consolação para eles, mas que eles vão poder efetivamente ser pai e mãe de uma criança. Então, quando eles conseguem chegar nesse pensamento, o perfil começa a abrir um pouquinho. Eles falam, eu vou ser pai, vou ser mãe. Então, tem alguém precisando de mim. Será que esse alguém precisa ter um mês? Será que precisa mesmo ser tão branquinho assim? Ah, não, ele pode ter 2 anos, por exemplo. E aí o casal vai conversando e vai ampliando esse perfil. Hoje em dia a gente vê muito essa ampliação de perfil. E é importante que o casal, antes de tomar essa decisão, realmente converse bastante, né, professora? Se prepare. Que decisão que é essa de adotar, né? Porque, como a Fernanda está dizendo, a primeira decisão não é adotar. Né, é substituir uma paternidade, uma maternidade impossível. Né? Então, se o objetivo, né, é adotar, então a gente tem uma abertura muito grande desse leque, né? Porque é o interesse por uma criança que está sem uma família. E agora, para essa conta fechar, tem também uma participação aí, às vezes uma morosidade do judiciário. Afinal de contas, tem muitas crianças, né, disponíveis para essa adoção. As varas da infância que são instituídas, elas são efetivas? Qual que é o seu parecer, Fernanda? Olha, eu posso falar daqui de Belo Horizonte, né, que é onde eu acompanho. Hoje em dia a gente vê que as coisas melhoraram muito, as técnicas trabalham muito, elas têm muitos casos para acompanhar. Há alguns anos atrás não era nada informatizado, hoje em dia já informatizaram o sistema. Há alguns anos atrás ainda não existia esse Cadastro Nacional de Adoção. As crianças, não existia nada onde você pudesse consultar que tinha aquelas crianças disponíveis. Hoje em dia, a questão já melhorou muito, ainda tem muito que melhorar, mas eu acho que isso vem com o tempo, né? Mas, por exemplo, a gente teve um caso recente, né, em Contagem, que foi o caso da Maria Eduarda, uma criança que viveu num abrigo, foi repassada para pais adotivos, né, para uma família, onde ela ficou convivendo durante um período, e depois pais biológicos acionaram aí a justiça para reaver essa criança. Houve uma morosidade? Como é que a gente pode evitar esse tipo de acontecimento? Houve uma morosidade do judiciário? Com certeza. O problema do caso da Duda foi dessa morosidade da justiça, porque ela foi retirada da família biológica aos 2 meses, ficou abrigada durante 1 ano e 8 meses, as técnicas avaliaram e decidiram que o melhor para ela seria encaminhá-la para uma família adotiva. Ela foi para essa família adotiva, ficou lá até mais de 4 anos. E aí, só durante todos esses anos, esse processo ficou correndo. Então, imagina, foram praticamente 4 anos da vida dessa menina com um processo de destituição correndo, né? Sendo que os pais ainda não tinham conseguido a guarda efetiva, né? Eles estavam com uma guarda provisória. Os pais biológicos tinham perdido a guarda e estavam recorrendo do processo. E os pais adotivos estavam com a guarda provisória esperando a finalização do processo, né? Muitos transtornos nesse caso, professora. Como é que a gente consegue avaliar? E dá para avaliar esses transtornos psicológicos? É um caso muito difícil. Eu só conheço pelo que apareceu na mídia. Mas, assim, né, eu acho que o mais importante, parece que agora a decisão do judiciário já é pelos pais biológicos, né? Eu acho, inclusive, que é uma decisão que não deve estar só no âmbito da paternidade biológica, porque o que eu escutei, né, e li também é que esses pais estão há 2 anos tentando, né, ou mais, tentando recuperar essa criança. Tenha, né, a outra família que também, né, empenhou a criança nesses 2 anos. Quer dizer, eu acho que vai ter que ter um cuidado para escutar, né, a própria Maria Eduarda, né, para ver o que está acontecendo, né. Eu fico imaginando o que pode ser a sensibilidade das 2 famílias
para atender a criança. E só para os pais que estão aí na fila de adoção, né, não desanimarem depois que eles têm a guarda, né, efetiva da criança, permanente, né, eles são pais adotivos, eles não gozam de todos os direitos, né? É para sempre. É para Aí sempre. Não tem retorno, não tem retorno. Olha, a gente vai assistir também uma matéria que é uma alternativa aí para as famílias e para as crianças que estão nos abrigos e famílias que pensam em adotar. Então, você confere agora uma matéria onde a nossa equipe foi até um abrigo e conversou com profissionais do Cevan, e fica um convite para o apadrinhamento. Mais aguardada que a visita do Papai Noel é a chegada dos padrinhos, voluntários ansiosos para oferecer carinho e convivência de um lar a quem perdeu a referência da própria família. Eu li no jornal, né? Eu sempre tenho o costume de ler o jornal. E quando eu li, foi meio que uma coisa que eu senti mesmo, assim, no coração. Eu tenho 2 filhos e eu sei o tanto que é importante para eles a família. E ter esse momento com a família igual o Natal, né? Que é uma época tão legal. Eu fiquei emocionada mesmo quando eu li e vim pelo coração mesmo, por vontade mesmo. Um ato solidário. Através do Cevan, Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor, crianças abrigadas, como no Lar Marista, têm a chance tão desejada de viver momentos como qualquer criança, junto a uma família. 16 deles ainda esperam pelos tão sonhados padrinhos. Ele já chega lá no mês de outubro, novembro, já perguntando. Eles estão todos assim, eu já tenho padrinho, quando que meu padrinho vai vir? Então, assim, eles já ficam na esperança, ansiosos também, por poder estar convivendo com a família no final do ano. Qual que é o primeiro desejo que você quer de Natal? Padrinho. Quer que ele te busque? Quero. Pois é, o apadrinhamento ele seria um primeiro passo aí para a socialização, quem sabe para auxiliar o processo de adoção. Professora Fernanda, pela sua experiência. O apadrinhamento é uma forma de fazer com que essas crianças sejam vistas. Muitas delas não têm contato com a família biológica mais, estão lá abrigadas, estão fora da faixa etária desejável para adoção. Então, é uma chance que elas têm de ter um tempo em uma família, né? Uma chance que elas têm de passar férias fora do abrigo. É uma opção, uma né, convivência Fernanda? familiar, né? Sim. Professora, rapidamente, qual que seria, então, o papel da família para uma criança, na formação de uma criança? A família é fundamental para a formação de todos nós seres humanos, né? Porque é na família que a gente recebe tudo o que vai possibilitar a gente entrar no mundo, né? E a família não é um laço biológico, a família é um laço afetivo, né? Por isso é que a família é importante, onde que esse aprendizado do mundo, ele é composto a partir de laços afetivos particulares com aquela criança. Isso é que é mais difícil num abrigo onde que são várias crianças, né, para serem cuidadas ao mesmo tempo. Então, essa atenção particular, essa afetividade particular para cada um é mais difícil, né? Gente, a família é o lugar ideal. Sem dúvida. Eu agradeço a participação, Fernanda, professora Heloísa. Obrigada e a fica aí o vocês. convite, né? Só aqui em Belo Horizonte nós temos 600 crianças que estão em abrigos e que aguardam aí um apadrinhamento. Eu agradeço a você que nos acompanhou e continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até semana que vem.